Sem demoras, pegue aí a sua Bíblia nas suas mãos e vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Novo Testamento, o livro é o livro do apóstolo João, capítulo 3. Vamos fazer a leitura de toda a primeira parte desse capítulo. Nós não vamos ficar em todo ele, mas só para você poder ter um contexto mais abrangente. Então, João capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: acompanhe aí na sua Bíblia ou aqui também no telão. Chique para dedéu, né? Nosso telão. Glória a Deus por isso. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, não te maravilhas de te ter dito: necessário vos é nascer de novo, vendo assoprar verso 8, o vento assopra onde quer, e ouves a voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que vemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E se vos falei de coisas terrenas ou terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Verso 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Aqui Jesus falava com Nicodemos e conversava com ele acerca das coisas do reino de Deus, acerca das coisas espirituais. Eu mesmo já ministrei esse texto inúmeras vezes. Muito mais do que isso, você já ouviu esse texto, principalmente no verso 16, que nós lemos, ouvimos, cantamos e até
fazemos poesias e arte em cima do verso 16 do capítulo 3 de João, do verso 16 do capítulo 3 de João, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é quase que um jargão, virou um dos principais textos da palavra de Deus, falar sobre a obra de Jesus. Eu quero falar hoje com você sobre a obra de Jesus. Eu quero falar sobre a fé que esta obra gera em nós e o que ele veio fazer. E obviamente, se ele veio fazer algo, ele veio fazer por uma razão. E é isso que nós precisamos entender nesse tempo que nós estamos passando. Você é a razão da obra de Cristo nesta terra. Essa é uma verdade que precisa estar muito bem fixada, firmada, pavimentada dentro do seu coração. Você é a razão da obra de Jesus. Jesus veio, fez tudo que fez, passou tudo que passou, realizou tudo que realizou por causa de você, por causa de mim, por causa da humanidade. Você é a pessoa mais importante que há para Jesus. Você, individualmente. Aí alguém vai dizer: mas somos muitos. Pois é, só um Deus tão poderoso, tão grande, com um amor tão imensurável, pode amar cada um de nós de tal forma e com tal individualidade. Quem entende isso? Diga amém. E eu estava aí por esses dias refletindo um pouco sobre essa questão da fé e sobre esta obra que Jesus vem fazer, vem realizar e todas essas coisas que é o nosso cotidiano, o cotidiano do crente, né? Você já reparou que o nosso cotidiano ele está sempre conectado com alguma coisa espiritual? Ou nós estamos cantando louvor, ou nós estamos orando, ou nós estamos lendo um versículo, ou se estamos passando ali o Facebook, a gente para num versículo que alguém postou, ou então a gente se pega fazendo uma pequena súplica ao Senhor, sim ou não? O nosso cotidiano é sempre conectado com Deus. E por que essa conexão é tão viva, tão real? E como nós podemos então ativar cada vez mais em nós essa conexão com Deus? Ora, não preciso dizer as razões pelas quais nós temos que estar conectados com Deus, ou preciso. É mais ou menos assim: se você precisa resolver um problema, você vai na pessoa que resolve o problema, sim ou não? Não adianta você ficar falando com o vizinho, se não é o vizinho que resolve o problema, né? Se você tem que falar com o médico, não adianta você ir falar com o açougueiro, você tem que ir no hospital para o médico, amém ou amém? Então, se nós temos demandas na nossa vida e a principal demanda que nós temos é a salvação, então temos que falar com aquele que salva, amém ou amém? Então, daí você já pode entender que não é necessário nenhum tipo de intermediário, nenhum tipo de agência que te envie para o céu, ou de agentes que te aproximem de Deus, né? A gente vê muitas religiões que fazem isso, né? Inclusive, a gente já pensa logo nas idolatrias católicas, pensamos nos misticismos das religiões, né, afrodescendentes, assim que fala, né, para ficar bonitinho, né? E pensamos logo nisso. Mas tem muito crente que faz isso também. Tem muito crente que usa agentes de proximidade para estar com Deus, né? Só consegue estar próximo de Deus se está perto do pastor. Quando está longe do pastor, misericórdia a vida do crente. Não tem uns que são assim? Tem uns que estavam assim, né? Então, nós precisamos estar ligados com Deus porque temos uma demanda com Deus. Eu quero falar sobre esta fé e sobre esta obra que Jesus realiza. Que nós temos que estar ligados com Ele, isso é fato. Por esses dias eu estava estudando algumas coisas relacionadas ao próprio estudo da palavra e eu me deparei com uma frase que eu quero começar com ela. Coloca para mim, Lucas, por favor. Essa frase eu me deparei com ela, até postei no status no meu WhatsApp, e a frase é essa: a fé não é apenas uma espécie, mas a mais elevada espécie de conhecimento. Ela nos fornece uma compreensão
de realidades que para os sentidos apenas são inacessíveis, a saber, a existência de Deus e pelo menos algumas das suas relações entre Deus e a sua criação. Bom, é óbvio que é uma frase meio complicada, né, de entender. É uma frase acadêmica, teológica, e no estudo da fé, no estudo da teologia sistemática e uma série de ciências. Eu quero hoje, nesse culto, desnudar essa frase com você. Eu quero entender isso aqui e buscar aqui na palavra de Deus a realidade para as nossas vidas e entender por que essa frase ela é uma verdade para as nossas vidas e aonde nós podemos nos enquadrar ali. Então vamos por parte. Olha só, a fé não é apenas uma espécie, mas a mais elevada espécie de conhecimento. Então o que a fé é? A fé é um conhecimento. Amém? O que Hebreus vai dizer? A carta aos Hebreus vai dizer, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento. Glória a Deus, é a que está se expressando. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Amém, amém? Amém, amém? Deixa o Eduardo cuidar aqui, presta atenção aqui na palavra. Então, a fé é o firme fundamento. Então, a fé é uma base. A fé é uma estrutura. Apesar da fé ser abstrata, apesar de nós não pegarmos a fé, né, a fé ela é real. O único elemento que tem essa condição é a fé. Porque ou algo é abstrato, ou é real, ou é sólido, certo? Ou você consegue pegar, ou você não consegue pegar. A fé não. A fé é a única coisa que existe que consegue linkar essas duas situações. A fé pega aquilo que nós não conseguimos ver, a fé pega aquilo que nós não conseguimos tocar e transporta isso para o local onde nós podemos ver, tocar e nos relacionar. Amém, amém? É a fé que faz isso. É o firme fundamento. O que é firme fundamento? Firme fundamento é algo que é firme. Amém? É algo que está firme. Bate aí no chão onde você está. Dá uma pisada aí. É firme. É firme, é um firme fundamento. Agora, olha que coisa interessante. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Ora, não é estranho? Se eu não vejo, como que é firme? Não é? Dá uma olhada aí no chão. Se ninguém tiver problema de vista, você vai ver o chão. Então o que é firme você vê. O que é firme você pega, você toca. A fé, ela tem essa capacidade. A fé, ela é firme. A fé é um fundamento. Mas ela é o fundamento das coisas que a gente não consegue ver. A fé é o que transporta aquilo que está no campo das promessas de Deus para o campo dos testemunhos da nossa vida. Deu para entender isso ou não? Isso é a fé. Quando você testemunha, você está testemunhando algo que te aconteceu. Sim ou não? Algo que veio para você. Olha, quero dar um testemunho. Né? Qual é o testemunho? Eu estava desempregado, consegui um emprego. Então isso é um testemunho. É algo que te aconteceu. Sim ou não? Né? Quero dar um testemunho. Qual é o testemunho? Estava lá na Igreja Mar e no final do culto teve uma cantina com caldo verde. E aí alguém me ofertou caldo verde daquele no fim do culto. Não estou querendo mandar indireta alguma, tá bom? Mas é verdade que tem caldo verde para a cantina de hoje, né? Então isso é um testemunho, é algo que eu posso tocar, mostrar, expressar, contar para alguém, não é? Então isso é um testemunho. Promessa é algo que você ainda não está concretizado na sua vida. Então alguém pode dizer assim: bicho, fica tranquilo que no fim do culto eu vou te dar o caldo verde. Isso é uma promessa. Amém, amém? Amém, amém? Isso é uma promessa. De repente a pessoa fez a promessa, eu creio na promessa, porém por alguma razão não se concretizou. Quando
Essa pessoa vai lá para comprar esse caldo verde, para cumprir a promessa e fazer a promessa se tornar testemunho. Quando ele vai lá, acabou o caldo verde, vem na vez dele. Está amarrado, isso não é Jesus. É só um exemplo. Não é? Então não se cumpre aquela promessa. Então a promessa é algo que você ainda não tomou na sua vida. Você não usufrui dela ainda. E é a fé quem traz o campo da promessa, o campo do testemunho. Então a fé é um conhecimento. Aí ele vai colocar uma coisa interessante aqui. A fé não é apenas um tipo de conhecimento, uma espécie de conhecimento. Mas a fé é a mais elevada espécie de conhecimento. A fé é o mais elevado nível de conhecimento. A fé não é só um conhecimento que se tem, mas a fé é o mais elevado nível de conhecimento. Sabe por quê? Porque a fé, ela te faz conhecer a Deus. Deus é em si tudo que é completo. Deus é eterno em si mesmo. Alguém uma vez perguntou para mim, quem criou Deus? Mas se Deus criou todas as coisas, mas quem criou Deus? Então eu respondi para essa pessoa: ninguém criou Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. E o que é eterno não tem começo e nem fim. Às vezes nós achamos que o que é eterno não tem o quê? Fim. Mas não é só isso. O que é eterno não tem começo e nem fim. O que é eterno simplesmente é. Aí alguém vai dizer assim: mas eu nasci. Vamos pegar alguém aqui, vai. Quem se voluntaria para falar o dia que nasceu? Isso, de cada vez. Vocês têm medo de falar a data de nascimento? Que dia você nasceu? Dia 14 de fevereiro de 95. 14 de fevereiro de 1995. Então naquele dia começou a sua vida, certo? E hoje você está na igreja, remida pelo sangue de Cristo, buscando a tua vida eterna, certo? Amém? Amém? Só que você pode dizer assim: mas Cristo, como que ela está buscando a vida eterna se ela nasceu no dia 14 de fevereiro de 95? Acertei isso, né? 14 de fevereiro de 95. Se a vida dela tem começo, então não pode ser eterna. Aí é que está. Ela não passou a existir no dia 14 de fevereiro, ela nasceu nesse dia. Mas ela vem de quem? De quem? De Deus. E Deus é? Então ela já existia em Deus. Então, quando ela passar por esse processo da humanidade, da vida humana, e experimentar a morte ou então a volta de Jesus, a partir dali, conforme está escrito, volta para a terra o que é pó, que se torna pó novamente, amém, amém? E volta para Deus o que é de Deus. Não é assim que está escrito? Por isso que nós estamos em busca da nossa vida eterna, porque nós somos em Deus eternos. Amém, amém? Amém. Deu para entender? Então a fé, ela te dá esse conhecimento. A fé te dá esse entendimento. Alguém vai brigar com essa questão de que, mas a ciência fala, a ciência disse. Eu gosto muito de estudar, de ver essas coisas. Outro dia eu assisti uma série inteira sobre o universo e a expansão, os planetas, as estrelas, as galáxias. Você sabia que tem uma galáxia chamada Andrômeda? E que essa galáxia, ela está vindo em direção à nossa galáxia, que se chama Via Láctea. Você sabia disso? E que os cientistas dizem que em alguns bilhões de anos essas galáxias vão trombar, vão bater, vão se fundir, vão virar uma grande galáxia. Você sabia disso? E você sabia disso? Nesse processo, por exemplo, o sistema solar, que é um sistema solar dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, ele pode até provavelmente sobreviver a essa trombada das duas galáxias. Sabe por quê? Porque a gente está numa área da galáxia que eles chamam de cauda de maré. É um lugar mais distante do centro da galáxia, e provavelmente quando as duas galáxias trombarem, elas giram, né? Tudo gira, tudo tem movimento. Quando elas trombarem, elas vão se fundir. Obviamente que os sistemas que estiverem mais próximos ali vai colidir estrela com estrela, planeta com planeta. Vai virar tipo
encontro de torcida Palmeiras e Corinthians, sabe? Vai virar um trem assim. Só que aqueles que estiverem longe, vai ficar nessa cauda de maré, pode até sobreviver. Sabia disso? Então eu gosto de estudar esses negócios, dessas coisas, é uma coisa muito doida. E aí eles falam que tudo foi criado a partir, você conhece, né? A teoria do Big Bang, já deve ter ouvido falar, né? Tudo foi criado a partir do Big Bang. Então tudo era muito pequeno, tudo era muito denso e quente, de repente era menor que a cabeça de um alfinete, e aí isso explodiu e cresceu e foi virando tudo que existe e tudo isso aí. Essa é a teoria dos caras. E aí alguém vai dizer assim, não, mas isso aí vai completamente oposto do que a Bíblia fala e do conhecimento de Deus. E aí nós vamos aprender, se você seguir estudando a ciência, você vai aprender que é necessário tanto ou mais fé para crer na ciência do que na palavra de Deus. E isso é um entendimento científico, tá? Isso aí é um conhecimento científico. Porque tem coisas que a ciência não vai conseguir explicar. E aí eles vão buscar algum tipo de explicação que não se tem condições de demonstrar que é verdade. E aí nós vamos aprender que Deus, como Ele é eterno e como Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele tem Ele mesmo a fonte da fé e a fonte da ciência. Amém ou amém? Senão nós vamos criar outro Deus. Deu para entender? Quantos deuses existem? Qual é o Deus verdadeiro? Nós servimos a um único Deus, que é o Criador de todas as coisas. Amém ou amém? Vocês estão comigo? Estou falando de fé, presta atenção. Nós temos um único Deus. E esse único Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da nossa fé. A Bíblia não fala isso? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte da nossa fé. Se Ele é a fonte da fé, Ele também é a fonte do conhecimento. E Paulo fala muito sobre buscar o conhecimento de Deus. Paulo fala sobre buscar uma fé inteligente. Paulo fala sobre buscar o conhecimento da fé. Deus também é a fonte do conhecimento. Então, quando você é desprovido de fé, quando você não tem fé, ou alguém que não tem fé, mesmo não tendo fé, precisa de Deus. Olha como é simples isso. Alguém diz assim: eu sou ateu, não acredito que Deus existe, eu sou ateu. Por que você é ateu? Porque você teve uma revelação de Deus. Não, eu entendi. Vou explicar melhor. Você só pode ser ateu se você conhecer que existe um Deus. Senão, como você vai decidir não acreditar? Tá? Compreende? Como é que eu posso dizer para você: não, eu não acredito, eu vou usar os meus conhecimentos dos tempos de infância, que são longínquos na memória da gente, mas ainda vivos. Quem já assistiu Chaves vai lembrar dessa invenção do Chaves. Quem já viu Chaves pintando uma chimporícola? Você lembra disso? Quem lembra? Lembra, né? Ele fala de fé, de criação, de universo. Ninguém sabe nada, né? O Chaves eu sei. É da hora, Chaves é densa também, né? É um dos poucos programas que vale a pena assistir, né? Então, aí o Chaves chega lá pro professor Girafales e fala: olha, eu pintei uma chimporícola nesse episódio. Aí ele fala: mas o que é uma chimporícola? É um negócio que eu inventei agora, tá igualzinho, né? Eu falei: se ele acabou de inventar, né? Aí ele fala: tá bom, vou te dar 5. Ah, mas você tá tão perfeito, por que vai me dar 5? Então, esse é o Chaves. Agora, ele inventou algo que é desconhecido, ninguém sabe, ninguém conhece. Amém ou amém? Aconteceu o som. Aconteceu alguma coisa? Acho que acabou.
Chaves, ele inventou algo. Ninguém tem referência daquilo que ele inventou. Não existe aquilo. Se eu falar para você, né? O que você acha da Chicorícola? Ficou igual ou ficou diferente o desenho do Chaves? Mas você não sabe o que é. Então você não tem como ter referência. Isso não te foi revelado. Ninguém te mostrou. Isso aqui é uma Chicorícola. Para você poder ter uma referência. Ah, o Chaves desenhou igual. O Chaves desenhou igual. Ou então o Chaves desenhou diferente. Quem está entendendo também? Se você não sabe o que é, você tem que demonstrar isso. Agora, se você não tem conhecimento de Deus, você não sabe quem é Deus, Deus não se revelou a você, como que você vai rejeitar a Deus? Quem já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? É antigo e famoso. Se você não assistiu, convido você a assistir. O filme se passa numa universidade e é um professor de filosofia dizendo que Deus está morto. É uma frase, a gente até estudou esse tema, né, abordamos isso numa das lives aí que nós fizemos. É uma frase de Nietzsche, e tem todo o contexto, não vou entrar nisso, pouco importa para nós agora, quando ele fala que Deus está morto. Então o tema do filme é Deus não está morto. Tem essa discussão na sala de aula. E esse aluno, ele é desafiado a provar que Deus está vivo. E aí o professor vai debatendo com ele que Deus está morto, e ele vai debatendo que Deus está vivo, vão argumentando. No fim da argumentação dos dois, esse aluno, ele começou a apertar o professor de tal maneira que aí o professor admitiu que na verdade ele tinha muita raiva de Deus. Não sei se você assistiu, se você vai assistir, mas eu vou já... Spoiler. Spoiler, é assim que fala, né? Spoiler do filme. No final das contas, esse professor, ele admite que por algumas razões familiares, ele tinha raiva de Deus. Aí o aluno pergunta para ele, como é que o senhor pode ter raiva de alguém que não existe? Deu para entender? Então até para você ser ateu, Deus precisa se revelar a você. Este conhecimento é a maior profundidade que alguém pode ter na sua própria vida. Saber que há um Deus. E é isso que nós chamamos de fé. Amém ou amém? Então a fé, ela não é apenas uma espécie de conhecimento. Ela é a mais elevada forma de conhecimento que alguém pode ter. Você pode ser o maior cientista de todos os tempos, em qualquer área da ciência que você quiser se dedicar. Mas a maior sabedoria que você vai desenvolver na sua vida é a fé. É a fé. E aí nós vamos entender isso aqui. Ela nos fornece uma compreensão, a segunda parte do texto, ela nos fornece uma compreensão de realidades que para os outros sentidos apenas são inacessíveis. Então a fé, ela fornece para nós o acesso a uma realidade que a tua visão não consegue te fornecer. Quem aqui já viu Deus? Quem já viu Deus? Eu falei com Deus e ele estava vestido de calça jeans, moletom e estava com a barba feita. Quem aqui já viu Deus? Nós não vemos Deus, porque Deus é Espírito. Os teus olhos, o sentido da tua visão não podem te ajudar a ver Deus. Uau! E se eu continuar falando sobre todos os outros sentidos que nós temos, paladar, audição, tato, fala, você vai descobrir que nenhum deles pode te ajudar a se relacionar com Deus. Consegue perceber o quão importante é a nossa fé? Uma pessoa sem fé é uma pessoa amputada, é uma pessoa aleijada em si mesma. Quem está entendendo, diga amém. Então a fé, ela vai nos trazer essa experiência
Qual a experiência? A experiência de conhecer essa realidade que não conhecemos. E que experiência é essa? A existência de Deus. Então a fé vai te trazer essa experiência de saber que Deus existe. Uma fala muito recorrente no meio do crente, debatendo, e falando sobre a existência de Deus, é compará-lo com o vento. Você já deve ter ouvido essa fala, de que Deus é semelhante ao vento. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Nós sempre falamos isso, ouvimos isso. Então essa experiência de Deus vem com a fé. E aí a frase vai terminar assim: a saber, a existência de Deus e pelo menos alguma das suas relações entre Deus e a sua criação. Então a fé, ela não vai só te mostrar que há um Deus, mas ela vai permitir que você experimente um relacionamento com esse Deus à medida que você desejar. Uau! Olha quanta coisa numa palavra de 2 letras. Fé. E é o sentido mais poderoso que o ser humano pode ter. Mais do que a visão, mais do que a audição, o tato, o paladar. É forte isso ou não? Aí, entendendo isso aqui, entendendo a profundidade e a importância da fé, nós olhamos para Jesus conversar com esse homem chamado Nicodemos. E aí eu vou partir aqui para falar sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos, e você vai entender por que a fé é tão importante. E aí você vai entender a tua responsabilidade com a tua fé. Olha isso. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era um fariseu. Um homem muito bem relacionado na época dele. Só que ele começou a ouvir as coisas que Jesus falava, que Jesus fazia, aquilo que Jesus operava no seu dia a dia. E aí, Nicodemos creu. E Nicodemos se converteu. E ele passou a servir a Jesus, ou a ouvir aquilo que Jesus falava e gerar fé. Só que aí Nicodemos, ele foi conversar com Jesus. E a Bíblia fala que ele foi conversar com Jesus de noite, e tem uma razão para isso. A razão dele ir conversar com Jesus de noite, e você sabe que para nós isso hoje não tem a menor diferença, conversar de dia, de noite, de madrugada, ainda mais nos dias que nós vivemos, a gente acorda às 5 horas da manhã atrasado. Já reparou? É 5 horas da manhã a gente está levando, nossa, já estou atrasado, já estou com um monte de coisa, já estou... Deus me livre. Na época de Jesus principalmente, e ainda é hoje assim, na cultura dos judeus, na cultura muçulmana, enfim, o dia vai até 6 horas da tarde. Das 6 da manhã às 6 da tarde, que é o horário que você tem para fazer suas coisas. Passou daí, meu irmão, vai para casa porque acabou, só no outro dia. E Nicodemos foi falar com Jesus de noite, mesmo tendo passado do horário. Aí ele vem para Jesus e fala: Jesus, eu sei que o Senhor é de Deus, porque se não fosse de Deus, tal, eu ia fazer esses sinais. Aí Jesus já fala para ele: olha, Nicodemos, é o seguinte, quem é de Deus faz as suas obras na luz. Quem não é de Deus faz as suas obras escondido. Por quê? Porque aquele que não quer que a sua obra seja vista, faz de noite. Olha aí no versículo 19. Diz assim: a condenação é esta, que a luz, põe aí para mim, filho, João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus fala de 2 tipos de luz aqui.
Jesus se refere a duas situações. Primeiro ele fala sobre a situação natural. Nicodemos foi falar com Jesus que hora? Que hora? À noite. Tem luz à noite? Hoje a gente tem poste, né? Naquela época, tem luz à noite? Não tem luz à noite. Então, se você quer esconder as suas obras, você faz fora da luz, faz escondido. Por quê? Porque as suas obras são más. Então você não quer que ninguém saiba. Quando você está fazendo algo bom, o que você faz? Quer que todo mundo veja. Sim ou não? Então você leva as suas obras para a luz. Amém ou amém? Então Jesus ele fala sobre esse aspecto natural. Por exemplo, quando nós estamos no período da adoração, nós temos por costume apagar as luzes da igreja, para deixar a igreja mais à vontade com aquilo que ela precisa expressar para Deus, falar aquilo que ela tem que falar em particular com Deus, para que o mundo lá não veja. Amém, amém? Porque é o momento íntimo dela com Deus. Aí nós, estruturando o nosso departamento de comunicações, nós estamos filmando as reuniões, transmitindo as lives. Essa questão da pandemia nos deu um pontapé nesse departamento, porque a gente já há muito tempo queria começar isso, mas vinha postergando, né? Prorrogando. Agora tivemos que começar. E aí, né, nesse período, nós tivemos que ajustar essa questão. Na hora do louvor, o que a gente faz? Não apaga aquelas luzes, mas essa luz aqui tem que ficar acesa. Por quê? Para que a câmera possa captar aquilo que está sendo feito. Amém ou amém? Aquilo que você faz, que você quer que as pessoas vejam, tem que estar debaixo da luz. Aquilo que você vai fazer, você não quer que ninguém veja, tem que estar aonde? No escuro. Amém ou amém? Aí Jesus fala isso para Nicodemos, porque Nicodemos foi falar com Jesus de noite. Porém, ele também fala sobre buscá-lo como luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos. A Bíblia fala que ele é, ou que a palavra é a lâmpada para os nossos pés, diz no Salmo 119. Amém, amém? Então, quando eu quero que a minha vida seja correta, eu levo ela para a palavra de Deus, eu levo ela até Jesus e faço o que Jesus está mandando fazer. Amém, amém? Então era isso que Jesus estava conversando com Nicodemos. Essa era a conversa deles. Nicodemos queria ser discípulo de Jesus, mas não queria levar a sua vida para a luz. Não queria que as pessoas soubessem que ele era discípulo de Jesus. As pessoas podem saber que você é discípulo de Jesus? Glória a Deus. Ainda antes pergunto, você é discípulo de Jesus? Glória a Deus. Importante ter essa resposta. Então, por onde você anda, o que você faz, o que você fala, dá testemunho da sua fé? Ora, se a fé é tão importante, conforme nós destrinchamos aqui, se a fé é tão importante, e se a fé, nós vimos que a fé é mais importante do que todos os nossos outros sentidos, você compreendeu isso? Conseguiu entender isso naquela frase tão complicada? É complicada mesmo aquela frase, né? Mas você conseguiu entender isso depois que nós estudamos ela? O que aquela frase está dizendo é que a nossa fé é mais importante do que todos os outros sentidos que nós temos. Agora, se a fé é tão importante, deixa eu te perguntar isso. Por onde você anda, o que você faz, o que você fala, da maneira como você age, como você se comporta, como você cumpre ou não determinadas questões. Isso tudo dá testemunho da tua fé ou não? Então devemos nos preocupar com isso. Quem está entendendo, diga amém. E aí Nicodemos, ele não queria dar testemunho da sua fé. Ele foi para Jesus dizendo: Jesus, eu tenho fé. Estou crendo que você é filho de Deus. Eu estou vendo as obras que estão sendo feitas. E só podem ser feitas se Deus for com aquele que está fazendo as obras. Eu estou crendo. Mas aí Jesus fala: já que você está crendo, já que gerou-se esta fé, então você precisa dar testemunho da tua fé. E aqui está um desafio lançado há mais de 2000 anos e que é atual.
e vivo hoje para as nossas vidas? Dar testemunho da nossa fé. Dar testemunho da nossa fé. Você pode dar testemunho da sua fé? E aí nós vamos partindo para o final já. Quando você dá testemunho da sua fé, você vai legitimar algumas questões espirituais sobre a sua vida. Quando você dá testemunho da sua fé, você vai ativar algumas questões espirituais sobre a tua vida. E isso é o que vai nos trazer o resultado daquilo que almejamos em Deus. Você tem algumas possibilidades para conquistar o que você precisa, o que você quer. E nem sempre que a gente quer, a gente precisa, né? Às vezes, aliás, muitas vezes a gente quer coisas que não precisamos. Não é verdade? Interessante. Você tem algumas possibilidades. Você pode buscar, por exemplo, com a força do seu braço. Você pode se dedicar, batalhar, ou fazer até mesmo algumas tramas, algumas coisas ilegais para conseguir alguma coisa que você queira. E você vai conseguir, né? Existem pessoas que vivem daquilo que é ilegal, não é? Pessoas que vivem de roubar as outras, não é verdade? Tem pessoas que vivem de enganar, de mentir, vivem, enfim. Você pode conquistar com a força do seu braço. A diferença está em conquistar em Deus ou fora de Deus, é se você vai voltar para Deus para a sua eternidade ou se você não vai voltar para Deus. Aí está a diferença. Porque se em Cristo somos mais do que vencedores, e somos, porque a Bíblia nos fala que somos, e não, queridos, as nossas conquistas são garantidas em Cristo. Então o meu trabalho não é, em última instância, buscar aquele objetivo. O meu trabalho é me manter com Cristo, porque Ele me abençoará com aquilo que aprover a Ele para a minha vida. Amém, amém? Não confunda a minha fala. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar ou buscar os seus objetivos ou almejar crescer. Não. Eu estou dizendo que tudo isso que você almeja tem que estar em Cristo. Você quer ser, sei lá, dono da empresa que você é funcionário hoje? Glória a Deus, e pense para isso. Trabalhe, trace uma meta, um plano, um projeto de crescimento para que você possa comprar as ações dessa empresa e eventualmente se tornar dono da empresa. Faça isso, porque você não pode tirar esse caminho da luz que é o Senhor Jesus para conquistar aquilo. Amém, amém? Eu tenho um objetivo, então vou sair puxando o tapete dos meus amigos de trabalho, vou mentir, vou enganar, porque aí eu vou crescer, porque eu vou não, porque eu... Mas você pode até chegar lá, mas você chegou fora da bênção. E o teu galardão é aquele. E em Cristo você não tem nenhuma reserva. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender isso. Quando você tem fé e dá testemunho da sua fé, em todos os aspectos da sua fé, você ativa sobre a sua vida essa luz, que faz com que as suas obras sejam cada vez melhores e que você melhore cada vez mais. E que obras são essas? O que é ativado na nossa vida através dessa fé? Aí Jesus ele vai dar aqui alguma ideia para a gente do que é o trabalho dele. O teu trabalho é crer, amém? O teu trabalho é se aproximar de Jesus e ficar na luz de Jesus. O teu trabalho é colocar a sua vida alinhada à palavra de Deus. Esse é o teu trabalho. Fazer as coisas corretas, cumprir suas obrigações, ser humilde, ser modesto, não é?
trabalhar, amar, perdoar, não é? Se santificar. São só algumas coisas que nós fazemos cotidianamente na nossa vida cristã. Amém ou amém? Não estou trazendo nenhum discipulado novo aqui. São as coisas comuns da nossa vida, né? Matar a carne, negar a si mesmo, buscar em Cristo, esperar em Cristo acerca das promessas que Ele tem feito. Então esse é o nosso trabalho. Agora, qual que é o trabalho de Jesus? Ele fala para Nicodemos aqui. Qual é a obra de Jesus? E olha aí, a partir do versículo 14, que até aqui Jesus vem conversando com Nicodemos, fala para ele sobre o céu, sobre o vento, sobre as coisas espirituais, as coisas naturais, o que ele entende, o que ele não entende e tal. Ele está confrontando Nicodemos acerca da fé de Nicodemos. Nós já fizemos isso aqui. Só que agora Jesus, a partir do verso 14, ele começa a mostrar qual é o trabalho dele. Acompanhe aí comigo. João 3,14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, do verso 14 até o verso 18, Jesus está demonstrando a sua obra, o que ele veio fazer. Às vezes, e por óbvio que fazemos isso, expressamos o versículo 16, né, que é o mais famoso dos versículos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só que não é só essa a missão. Jesus expressa a missão dele em alguns versículos aqui. E ele começa dizendo isso: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus já começa a dizer: eu serei crucificado. É disso que ele estava falando aqui. Amém, amém? É disso que ele estava falando. Eu vou ser crucificado. Lá no deserto, para você entender isso, se você der uma lida nos livros de Moisés, você vai ver que num determinado momento eles estavam passando pelo deserto e vieram serpentes e atacaram o povo, e as pessoas eram picadas e morriam. Eram serpentes venenosas, elas morreriam. Mas aí Deus disse para Moisés: você vai pegar uma serpente de bronze, você vai fazer uma serpente assim, tal e tal, e você vai levantar ela, vai ficar em pé lá no meio do povo. Quando alguém for picado por uma serpente, vai olhar para essa serpente que você fez e será curado. Então era uma cura milagrosa que Deus estava operando ali. E era a gente chama isso de tipo e figura. Era um exemplo do que seria feito com o Filho de Deus. Então o Velho Testamento tem um monte disso, de tipo e figura de Cristo, um tipo de Cristo. Então essa serpente, ela representava aquilo que Jesus ia fazer. Jesus é que foi levantado na cruz, amém, amém? E quando nós olhamos para Ele, por meio da fé, somos curados de todas as nossas enfermidades físicas e espirituais e temos direito à salvação pelo sangue que foi derramado, amém, amém? Glória a Deus, você crê nisso também? Amém, isso é base da nossa fé. Então, o que Jesus está falando? Assim como Moisés levantou aquela serpente, a minha obra é ser levantado também. Então a tua obra é crer e cuidar da tua fé, dar testemunho da tua fé. Amém? Amém ou amém? A obra de Jesus qual que era? Ser levantado na cruz. Amém ou amém? O que é mais fácil? Bom, você pode responder para você mesmo. O verso 15 ele vai dizer: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que interessante. Para todo aquele que nele crê não pereça.
Aí o verso 16 vem com profundidade dizendo isso. Por que Deus vai nos dar essa eternidade? Por que se nós... É isso que Jesus está falando. Entenda que isso aqui é uma conversa. Jesus está conversando com Nicodemos. Então ele está falando com Nicodemos. Escuta, cara, é o seguinte. Eu fico imaginando os dois ali conversando. Cadê o Vicente? A câmera me pega se eu sentar aqui. Então eu vou fazer isso. Eu não tenho mais a agilidade de 10 anos atrás, quando a gente fazia isso, mas a gente ainda tem. Aí eu fico imaginando Jesus conversando com Nicodemos. Vem cá, Nicodemos. Então, Nicodemos, é o seguinte, você precisa guardar a sua fé. Sabe por quê? Porque aquele que tem fé, ele crê. E esse aí, eu vou dar para ele a vida eterna. Sabe por quê? Porque quando você tem fé, você dá testemunho da sua fé. Então você não vem falar comigo de noite, essa hora é a hora que é. Por quê? Porque os judeus não vão ver você aqui? Não, você tem que vir de dia para todo mundo ver. Sabe por quê? Porque aí você vai dar testemunho da sua fé. As pessoas vão olhar e falar: olha, Nicodemos falando com Jesus. Então, cara, vem falar comigo de dia. Se você vier falar comigo de dia, dando testemunho da sua fé, guardando a sua fé, sabe o que eu vim fazer? Eu vim para ser morto na cruz. E aí sabe o que vai acontecer? Quando eu for morto na cruz, eu vou liberar algo sobre a terra que vocês não têm acesso ainda, que é o acesso ao perdão do pecado. Entende? E aí quando você fizer isso e crer e demonstrar a sua fé, você vai ter acesso a essa vida eterna. Aí você vai nascer de novo. Entendeu isso aí? Glória a Deus. Senta lá, podemos. Deus abençoe. Aleluia. Agora você levantar. Jesus estava batendo um papo com um discípulo que foi conversar com ele. Isso aqui não era um discurso no Senado. Isso aqui não era um discurso no templo. Isso era uma conversa. Sentadinho ali à noite no escuro, não tinha ninguém. Uma plateia para ouvir. E é ali, nesse ambiente privado, reservado, que Jesus demonstra que, se dermos testemunho da nossa fé, receberemos o acesso à eternidade que foi tirada de nós pelo pecado. Nesse contexto desse bate-papo, vem a fala de Jesus. Sabe, Nicodemos, Deus amou o mundo. Eu fico imaginando Jesus falando isso com Nicodemos e o que se passou no coração de Nicodemos quando Jesus fala isso com ele. Ele está ali do ladinho de Nicodemos e fala assim: sabe, Nicodemos, estou te falando tudo isso porque Deus amou o mundo. E amou de tal maneira que enviou a mim, que sou unigênito dele, para que vocês não pereçam, para que vocês não morram, para que vocês tenham vida eterna. Eu fico imaginando o que se passa no coração de Nicodemos. Nicodemos deve ter olhado para Jesus. Não sei, eu me arrisco dizer que ele olhou para Jesus e disse: uau, eu só poderia dizer isso. Uau. E como que pode não haver convencimento nessa frase, nessa fala? Como que você e eu podemos resistir a isso? Como que você e eu podemos endurecer a nosso coração a ponto de resistir a uma fala dessa de Jesus, dizendo: eu quero que você dê testemunho da sua fé. Só dê testemunho da sua fé. Viva uma fé genuína, real, verdadeira. E vivendo essa fé, você não vai perecer, porque Deus amou o mundo. E aí Jesus vai seguir no verso 17, ele não para por aí. Ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Às
vezes a gente atende a algum princípio, vem com uma demanda, uma situação difícil. E eu faço questão de frisar para os discípulos nessas situações: olha, eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para lançar peso, para dizer, porque você está errado, porque você. Se você estiver errado, eu vou te demonstrar a tua falha, o teu erro, não que eu acho que está errado, mas o que a Bíblia está dizendo acerca do que é errado e do que é certo. E a minha função é te ajudar. A minha função é contribuir para que você supere essa sua dificuldade, vença essa sua dificuldade e passe a dar testemunho da tua fé. Aí, queridos, se eu for fazer uma enquete aqui e pedir para levantar a mão, é covardia, porque acho que eu já falei isso em particular com cada um de vocês. Entende? Jesus, ele chega para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, Deus não me mandou para condenar o mundo. Não estou aqui para condenar você que você veio falar comigo de noite. Eu estou aqui para inspirar o teu coração, para que você venha falar comigo de dia. O que você precisa levar, transportar na sua vida? Da escuridão para a luz, da noite para o dia. O que você precisa transportar na sua vida? Faça isso. E você vai ver quão poderosa é a tua fé. E o quanto vale dar testemunho da tua fé. É interessante, eu vou terminando por aqui, o novo convertido, ou a pessoa, vou colocar assim, né? A pessoa que está no processo da conversão, a pessoa que está indo na igreja, ela usa este termo. Eu sei porque eu já usei esse termo. Quem já usou esse termo aqui na sua vida? Você virou crente agora? Aí você fala, estou indo na igreja. Já falou isso para alguém, não? A gente fala, né? Vou falar para você. Estou indo com o meu amigo lá na igreja. Conhecer é bom lá. Às vezes nós demoramos para nos dar conta que o testemunho da nossa fé precisa ir além. O problema não é quando você está nesse processo, quando você está se apaixonando por Jesus, quando você está descobrindo a sua fé. O problema não é aí. O problema é depois que você já está com Ele há algum tempo e continua indo conversar com Ele de noite. Ou seja, quando você está buscando o Senhor, mas quando você chega no seu trabalho, você não quer que as pessoas saibam que você é da igreja. Porque tem algumas atitudes que você toma lá que precisam continuar escondidas, precisam continuar no escuro. As pessoas não podem saber que você é crente. Deu para entender? Foi claro agora? Ou na sua escola. Você chega na sua sala de aula, se eu falar que eu sou crente, no mínimo vão querer me confrontar. No dizer popular, no mínimo vão zoar comigo. Você é crente? Que crente o quê? Não é assim? O que você precisa transportar? Levar para a luz. Quais regiões do seu coração você precisa que a luz brilhe? Quais atitudes você mantém escondidas que você precisa entre luz? É um tempo de reflexão para nós. Hoje pela manhã, o pastor Jefferson esteve ministrando e ele abordou essa questão atual, né, que está acontecendo acerca desse enxame de gafanhotos, né? Vocês acompanharam aí pelas mídias? Veio da Argentina uma nuvem gigantesca de gafanhoto e tomou um caminho ali em direção ao Brasil, desviou, foram para o lado do Uruguai, né?
Nada impede desses gafanhotos virem para o Brasil, a não ser a vontade de Deus. Mas, se eles vierem, virão. O pastor Jefferson falava sobre esse tema. Ele até pôs um gafanhotão aqui no telão. Olha que legal, atenção nesta quarta. Que da hora, né? Esses caras são chiques demais nesse departamento de comunicação. Nessa quarta-feira, dia 1/7, retomaremos as reuniões. Quarta-feira agora começa os cultos de quarta-feira começa os cultos de quarta. Dá para cortar isso no vídeo? Dia 1º começam os cursos. Melhor a gente terminar o curso de hoje. Quarta-feira retomaremos as reuniões. Dia 1/7, às 20 horas. Vocês são todos nossos convidados. Agora ficou bom, né? Então, queridos, ele estava falando sobre essa questão dos gafanhotos e tudo mais, e sobre a urgência de nos rendermos a Deus. Esse foi o foco da mensagem. A urgência de nos rendermos a Deus, porque Ele pode estar voltando agora, né? Pode ser que a gente nem termine a nossa reunião de hoje, ou pode ser que a gente termine, você esteja indo para sua casa e Ele volte antes que você chegar em casa, ou pode ser que antes que você chegue em casa Ele volte para você e você experimente a morte. Já aconteceu com você alguma experiência nesse sentido? De alguém que você acabou de falar com a pessoa e logo na sequência recebeu a notícia que a pessoa morreu? De repente, talvez não ali no mesmo dia e tal, mas pô, falei com a pessoa essa semana, falei de manhã com ela, de noite se recebe a notícia que a pessoa faleceu. Já aconteceu? Com algumas pessoas já aconteceram, não é? Choca a gente, não choca? Uau, o cara morreu. A urgência de darmos testemunho da nossa fé foi a mensagem de hoje de manhã. Essa nuvem de gafanhotos já aconteceu antes, eu já vi antes, pela mídia aí, pela televisão, mas são sinais. Procure nas escrituras que você vai vê-los lá. Essa pandemia que nós estamos vivendo não é natural, não é natural. Não dá para nos conformarmos e simplesmente achar que está tudo bem. Precisamos estar atentos e dar testemunho da nossa fé. E aí Jesus vai dizer acerca disso, e aqui eu termino, no verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ou nós cremos e damos por crer, damos testemunho da nossa fé, ou então já estamos condenados. E não tem conversa, não tem jeitinho, não tem outra forma nem outra maneira. Ou você confia no Senhor, crê nele e por isso dá testemunho da sua fé, ou seja, faz o que você tem que fazer, cumpre o que você tem que cumprir, tem orgulho de demonstrar as suas obras, tem alegria de demonstrar a sua fé, porque você sabe que você tem uma fé viva, atuante. Não que você não erre, mas quando você erra, você se arrepende, você corrige, conserta, pede perdão. Quando você acerta e se alegra,
e despende essa glória somente ao Senhor. Amém, amém? Então você crê e dá testemunho da sua fé. Pronto. Você ativa sobre a sua vida estas obras que o Senhor Jesus veio para realizar e para cumprir. Ou então você não crê que ele é condenado. Foi ele quem disse aqui. Eu quero convidar você, mais do que nesta noite, eu quero convidar você neste tempo que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a dar testemunho da tua fé. Quero convidar você a dar testemunho do Deus glorioso e grandioso que você tem. E que amanhã, segunda-feira, você possa seguir dando testemunho desse Deus. Na terça também. Na quarta também. Inclusive vindo ao culto, que começa às 8 horas. Ou se você não pode vir aqui presencialmente, acompanhe pela live, pela internet. Visto, eu chego tarde no serviço, legal, enquanto você está vindo, vem acompanhando o culto pelo celular. E quando você chegar na igreja, desliga o celular e continua até o restante do culto para você ser abençoado aqui. Testemunho da fé. Não brinque com o pecado, não brinque com o erro, não brinque com aquilo que desafia a sua salvação. Se eu disser para você que você deve caminhar, sei lá, uma corda bamba, sem segurar em nada, para atravessar um grande penhasco, uma grande montanha, você vai dizer: não vou, porque eu posso morrer, eu posso cair. E você não vai brincar com essa corda, com essa montanha. Quero dizer para você: não brinque com aquilo que desafia a tua salvação. Não brinque com aquilo que desafie a sua salvação. Com aquilo que rouba a sua fé. Com aquilo que te afasta de Deus. Não brinque com isso. Porque você pode cair. E se você cair, muitas vezes é difícil levantar. Então, dê testemunho da sua fé. Guarde a sua fé. Cumpra com a sua fé a chamada que Deus colocou na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Creio. Amém. Vamos orar? Fica de pé, por favor, no seu lugar. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Você é nosso convidado para estar aqui na quarta-feira. E você é o nosso convidado também para estar aqui domingo que vem. Daqui a pouco eu vou dar um recado aqui na igreja, mas domingo que vem nós vamos ter o pastor Gustavo Rodrigues aqui conosco. E você é nosso convidado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.